Bom dia. Eu vou estar iniciando a gravação aqui, né? Depois vocês poderão estar revendo aí essa gravação. Nós falamos na aula anterior sobre áreas de algumas figuras, né? Falamos da área do quadrado, né? A área do retângulo, né? Embora nós não falamos na área do paralelogramo, né? Mas o paralelogramo é exatamente um retângulo achatado, né? Então ele vai ter essa inclinação que aparece aqui nessa figura de baixo, né? Isso aqui é um paralelogramo, né? Como ele é um retângulo achatado, né? A gente vê aqui a altura aqui, né? Ela está aqui, né? Ou poderia estar aqui também, né? Ou na no outro lado aqui, né? Ela é perpendicular à base, né? A altura é sempre perpendicular à base. Então, a fórmula também é base vezes altura, a mesma fórmula do retângulo, né? Bom, aqui, olha, eu tenho agora o que a gente chama de trapézio, né? Ele tem aqui duas bases paralelas, né? Essa de baixo aqui, que a gente representa a base por um B maiúsculo, e essa de cima como se fosse uma base menor, né? Que é paralela a essa base maior. Aqui, ó, poderia ter ou perpendicular ou inclinado, né? Isso independe, tá? Essa aqui não precisa, essas duas laterais, né? A única diferença é que uma delas poderia ser perpendicular à base aqui, não necessariamente, mas nós podemos ter esse formato aqui. Bom, se eu virar essa figura, assim, pegar um outro trapézio, tá? E virar e encaixar aqui, ó, nós vamos ficar com essa figura aqui. Esta figura de baixo é um paralelogramo. Agora fica fácil para a gente entender, né? Como eu inverti, né? Do lado de cá eu tenho a base maior, do lado de cá a base menor, né? Porque é a parte de cima que ficou embaixo agora. Então, essa base minha aqui, ela ficou a soma das duas bases, né? Base maior mais base menor. Então, como se fosse um paralelogramo, como é que eu calcularia isso? Base maior mais base menor vezes altura. Como eu quero a área de um trapézio, né? Se eu fizer isso, base maior mais base menor multiplicar pela altura, eu vou ter a área de dois trapézios. Mas eu quero a área de um só. Então, por isso a fórmula, né? Base maior mais base menor, multiplicado pela altura, como se eu estivesse calculando os dois trapézios, né? E dividido por 2, porque eu quero a área de um trapézio só, tá? Então, essa é a fórmula, vamos lembrar, vamos mentalizar isso aqui, que é o jeito, assim, da gente gravar essa fórmula, né? Um jeito bem simples da gente gravar essa fórmula, tá? Assim como, né, as outras fórmulas, né, do triângulo, tá? Que é como se fosse metade de vamos dizer, metade de um paralelogramo, ou metade de um quadrado, de um retângulo, né? Nós temos um triângulo, né? Por isso que a gente faz base vezes altura e divide por 2, né? Exatamente por isso. Então, aqui na sequência, nós vamos ter a área, e uma demonstração bem simples aqui também. Se eu pegar um círculo aqui, for fatiando aqui, tipo uns 5 graus aqui, cada uma dessas fatias, e se eu for encaixando depois aqui embaixo, né, eu vou ter uma figura parecida com essa aqui, ó. Né? Tirando um pouco essa inclinação aqui, que ela aqui embaixo ela está até melhor, né? Ela ficou, né, quase reta aqui, né? Em cima também ela poderia ter ficado um pouquinho melhor, né? Foi na hora de fazer a figura, não ficou muito perfeito aqui, não. Mas isso aqui ficaria também um paralelogramo, né? Cuja altura aqui vai ser o raio, né? Essa altura aqui vai corresponder ao raio. Tá? E esse comprimento aqui, tanto aqui como aqui, também, aqui eu teria para cima, assim, né, como se fossem uns espinhos, depois eu encaixei as partes de baixo. Então, aqui é como se eu tivesse metade e aqui a outra metade, né? Como o comprimento é 2 vezes π vezes raio, como ficou metade aqui, ficou π vezes raio aqui e π vezes raio aqui.
Então, eu tenho aqui agora um paralelogramo cujo comprimento é π vezes raio e cuja altura é o raio. Como é que seria a área, então? Seria π vezes raio, ou πr ao quadrado, que está aqui embaixo, ó. Então, vamos mentalizar isso também e tentar memorizar estas áreas. É fundamental a gente memorizar essas áreas dessas figuras mais baixas, mais básicas, né? Desde o trapézio, desde a... por que que é importante, né? Não só porque tem problemas, assim, que envolvem essas figuras, mas na hora da gente estar calculando um prisma, por exemplo, né? Ou pode ser uma pirâmide também, cuja base pode ser um losango, a base pode ser um paralelogramo, né? A base pode ser um retângulo, né? A base pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, né? Tanto para o prisma como para a pirâmide, né? Depois nós vamos ver a diferença aí do que é prisma e do que é pirâmide, tá? Em termos da geometria espacial, né? Ou do sólido geométrico, né? Como a gente chama também. Então, se eu tenho isso, na hora de calcular o volume, né? Antes de calcular o volume, eu tenho que calcular a área, né? Eu calculo a área, depois eu multiplico pela altura, alguma coisa assim, quando é prisma, né? Então, de qualquer forma, eu tenho que saber essas áreas todas, né? Porque não só para aplicação direta na área, mas na hora que eu estiver lidando com volume de figuras sólido geométrico ou figuras espaciais, né? Então, essa é a informação aqui, né? Que a gente tinha que passar para vocês hoje, né? Na sequência, depois, eu vou passar alguns exercícios que às vezes caem no Enem, caem em vestibular, e que envolve área, né? Então, às vezes é até simples, né? Só que eu tenho que saber a fórmula, né? Se eu não entender a figura e não souber a fórmula, né? A gente falou aqui de área, né? Mas um outro conceito que é importante também na figura é o que a gente chama de perímetro, né? O perímetro de uma área, eu sempre tenho uma superfície, né? Que é sempre o produto de dois lados. E o perímetro não. Se eu estou falando de um quadrilátero, né? Um quadrado qualquer, ou um retângulo, né? Qualquer quadrilátero, eu vou somar, né? Se é um quadrilátero, tem 4 lados. Eu vou somar os 4 lados. Isso é o perímetro. Se é um triângulo, eu vou somar os 3 lados, tá? E assim por diante, né? Se eu quiser o perímetro, por exemplo, dessa figura aqui, né? Que é o trapézio, eu teria que somar também os 4 lados, tá? Então é importante diferenciar perímetro e área, né? Porque às vezes há atividade em que você necessita do perímetro, né? E às vezes você necessita da área. Aqui, por exemplo, na hora que eu falei do contorno da circunferência, eu tenho o perímetro, ou também chamado comprimento. Posso falar de comprimento ou perímetro da circunferência, né? Já quando eu falo da área, eu estou falando de tudo que está aqui, de toda a superfície. Então, há uma diferença entre o contorno, que pode ser perímetro ou comprimento, como a área, que é tudo que está aqui dentro, tá? Então, diferenciar bem essas coisas, porque muita gente confunde, né? Inclusive até na hora de calcular, né? A forma de calcular, né? Então, pedir o perímetro, eu tenho que lembrar que a soma dos lados, né? Ou então, se for o círculo, é o contorno do círculo, né? É o comprimento do círculo, tá? E o perímetro de qualquer outra figura, eu posso dizer que é o comprimento, ou a cerca, ou aquilo que contorna a figura, tá? É a soma de tudo aquilo que contorna a figura, tá? Então, era isso, esse é o recado que eu tinha a dar para vocês hoje. Depois nós vamos passar exercícios, tá? De algumas coisas que tá no Enem, ou algumas coisas às vezes, de vestibular e tal, né? Que é interessante vocês estarem fazendo, tá? Bom, se ninguém tem dúvida aí, vou só pedir aí para desejar um bom dia aí para vocês. E essa gravação, né, como sempre, fica disponível aí, tá? Vocês poderão estar olhando depois, tá? Então, tenham um bom dia, tá? Vamos ver se mais alguém vai estar entrando aqui hoje, né? E se alguém tem alguma dúvida.
Bom, como eu vou encerrar aqui a gravação,